aberta, pode deixar também. Daqui por diante, a gente só fala o que for necessário. Pronto, já estamos no ar, né? Quero dar boa noite para o pessoal que for chegando. Já temos 1, 2, e assim a gente vai começando a nossa fala. Vai aparecer aqui para a gente as pessoas que forem chegando. Bom, para quem já chegou, está aqui conosco o Edson Fernando de Almeida e a Priscila. Daqui a pouquinho a gente vai fazer as honras da casa. Eles são nossos convidados para mais uma roda de conversa do grupo Fé e Política Reflexões. O grupo Fé e Política, aí o Edson, que talvez não conheça tanto, a Priscila está conosco, né? Mas o Edson nunca participou com a gente, né? Mas o grupo Fé e Política nasceu da necessidade que a gente percebeu dentro das comunidades evangélicas de um debate mais aberto, progressista, de um debate mais franco sobre a participação social da igreja, do cristão na política. E não a política partidária, não a política que... essa política de voto, né, que a gente vota de 4 em 4, mas era uma perspectiva da gente discutir problemas sociais, econômicos, históricos, que afetam a vida da igreja, a vida do evangelho, a pregação, a mensagem que temos a fazer. E daí surgiu, então, esse grupo de reflexão. Quem começou, Edson, foi o pastor João Batista, lá de Resende. Ele que começou essa história conosco, ele que começou esse trabalho. E que bom, temos aqui a Magali, temos o Nilo, o Cláudio, já estão conosco. Sejam bem-vindos todos vocês. E então esse pessoal, o pastor João, reuniu uma galera de teólogos, né, para fazer um congresso na cidade de Nilópolis. E, se não me engano, foi em 2016. Até quem participou desse congresso foi o Clemir Fernandes, conhece? O Alessandro, que era também do grupo Apofatique, que faleceu, a Luz Marina, o João Pinheiro, que está lá na França hoje. Então, nós reunimos, e eu, né? Então, nós reunimos esse pessoal na igreja do pastor Levi, na primeira igreja de Batista de Nilópolis, e houve, então, um congresso muito interessante. No ano seguinte, é que nós começamos a nos reunir, fizemos uma reunião, foi até na casa da Luz Marina, e saiu, então, o grupo. No ano 2017, começamos as nossas rodas de conversa, que é assim que nós chamamos, né? Rodas de conversa, para a gente debater determinados assuntos. Quando nós debatemos aspectos eleitorais, questão da eleição, chegamos a debater, teologia feminista, a Priscila falou sobre decolonialidade, falamos sobre teologia de gênero, falamos sobre a questão da... Como é que se chama? A questão da presença negra no Brasil, a diáspora negra. E falamos também sobre o problema indígena. Então, esses temas foram todos tratados com muita abertura, muitos irmãos em Cristo de igrejas, né, que pesquisam, professores universitários que estão em nossas igrejas, foram convidados para trazer suas ideias. Então, eles faziam exatamente o que vamos fazer aqui. Eles apresentavam suas ideias e, logo em seguida, os presentes, os participantes, faziam suas perguntas, debatiam e tal, e era muito interessante.
E no ano passado, nós culminamos nosso trabalho com um congresso de teologia, que tratou da questão da teologia pública, a questão da teologia pública. Então, é nesse nível que a gente está trabalhando, viu, Edson? E Cristina tem nos acompanhado. Ok? Muito bom. Então, acho que nós já temos aí 4, 5 minutos para o pessoal chegar, né? Acho que já podemos fazer as honras da casa para os nossos convidados. Eu estou aqui com Edson, que é pastor emérito da Igreja Presbiteriana de Ipanema e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora do curso de Ciências da Religião. Edson é doutor em Teologia pela PUC-Rio e tem sido muito inspirado a falar nesse campo da espiritualidade. Tem um livro publicado, não é, Edson? Um só ou tem mais? Não, tenho mais, mas... 2, 3. E eu, inclusive, usei um dos seus livros na minha tese, e eu achei muito interessante as suas considerações. E também o Edson faz parte de um grupo de pesquisa conhecido como... como é que chama o grupo? Grupo Apofatiqué, pesquisas interdisciplinares em mística, não é mais ou menos isso o nome? É um grupo de pesquisadores de vários cursos, multidisciplinar, que trata da questão da mística no campo da teologia, da filosofia, das ciências sociais, da literatura. E é um grupo muito, muito interessante, muito aberto, onde a gente discute muitas ideias. E também está conosco a Priscila. Priscila é participante do nosso grupo de fé e política. Ela também é atuante na Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e é membro da Igreja Cristã Carioca. É mestre em teologia, musicista, historiadora. É uma bênção, viu, Priscila? Você é uma bênção para nós, cada vez que está conosco. Deus tem usado sua vida. Eu vou tirar agora esse quadro e vou deixar a gente mais aberto, né? Eu vou passar a palavra agora para o Edson se apresentar, dar uma palavra de saudação, uma palavra breve, tá bom, Edson? Já não é sua fala, mas uma palavra de saudação para o pessoal. Tá bom, uma alegria estar aqui com vocês, é a primeira vez que eu participo de uma coisa assim, né? De uma live, né? Está na moda agora. Então, agradeço o convite do Irênio, prazer estar conhecendo a Priscila também, né? E é isso, eu sou pastor emérito lá da Igreja Cristã de Ipanema, e há 27 anos, né, estou nessa comunidade, e estou aqui em Juiz de Fora há 2 anos, né, vai para o 3º ano, esse é o 3º ano, né, como professor aqui do Departamento de Ciência da Religião, e também tenho tido, assim, o privilégio de estar na presidência, né, ultimamente, da recém-criada Sociedade Internacional Rubem Alves, né, que foi criada em outubro do ano passado, de 2019, num evento que houve aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, promovido pelo programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Então, foi um grande evento sobre a figura de Rubem Alves, com mais de 100 participantes, de diversos lugares aí do Brasil, e gente de fora também. E daí criamos a Sociedade Internacional Rubem Alves, que nos deu muita alegria, e que é uma sociedade que pretende resgatar, né, divulgar, e sobretudo divulgar a obra do Rubem Alves, né, mais voltada para a questão da religião. Ele é conhecido como, mais conhecido como um educador, né, um poeta, etc., mas a obra dele, ela está toda construída, as bases da obra dele estão construídas sobre a questão da religião, né? Então, é isso que a gente quer fazer. Então, isso tem sido uma alegria muito grande. Acabou de sair agora o último número da Numen, que é a revista aqui do departamento, e que é dedicado ao Rubem Alves. É um dossiê sobre o Rubem Alves, né? E acho que o Cláudio está participando aqui também, né? Tem um artigo do Cláudio lá. Então, muitas coisas legais que assim, quem quiser acessar, é só
entrar no site da Numen, né, que é a revista aqui do departamento. Então, enfim, é isso. Estamos aqui. Muito bem, Priscila. Agora o pessoal quer te conhecer. Fala aí, dá uma palavra de saudação, Priscila. Boa noite a todos. Eu agradeço muito esse convite tão generoso do Irênio. Para mim tem sido uma honra e um aprendizado maravilhoso caminhar com essa gente tão querida do Fé e Política. Aproveitando que a Cláudia e a Magali estão aí, esse casal tão amado do Memória e Utopia, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. São coletivos que têm ensinado muito, não só a mim, mas muita gente que está nessa caminhada tentando dialogar a nossa fé com essa conjuntura que a gente vive, né? Então, eu tenho tido a oportunidade de conhecer muita gente excelente, estou muito feliz de estar dialogando com o Edson, de estar conhecendo e tendo esse diálogo com ele, aqui na presença de Irene, que é uma pessoa a quem eu admiro. E eu agradeço essa responsabilidade, né? Falei, poxa, mas que responsa! Fiquei muito feliz com o convite mesmo, obrigada, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês essa noite, bem feliz mesmo. Que bom, que bom. Nós vamos começar agora as falas, né? Como é o nosso costume, nós temos 2 falas, como se fosse uma mesa em que a gente está participando, sendo que o juiz está lá, o Edson está lá em Juiz de Fora, né, Edson? Isso mesmo. E a Priscila em Humaitá. Então, e eu aqui em Niterói. Então, essa mesa é uma mesa compridona, né? Vai de Humaitá a Juiz de Fora, vê se pode. Então, a gente vai passar a palavra para a Priscila. Durante a fala dos convidados, logo depois fala o Edson, e durante a fala deles, quem quiser fazer comentários, pode fazer comentário. Eu estou vendo aqui todo mundo, né? E você pode fazer comentário. Se o seu comentário for relevante, importante para nós, eu jogo para a nossa tela para interagir. Quando eles acabarem de falar, nós vamos abrir para o debate. Eu vou fazer algumas perguntas para o Edson e para a Priscila, e quem quiser depois pode fazer perguntas também. A nossa transmissão vai durar mais ou menos 1 hora, tá bom? Então, vamos ouvir a Priscila em primeiro lugar. Priscila, somos todos ouvidos para você. Maravilha. Deixa eu colocar só o meu cronômetro aqui, porque é um assunto tão rico, tão interessante, para a gente não ter a tentação de falar mais do que o tempo permite, né? Bem, vamos lá, tempo contando já. Quando o Irênio conversou comigo sobre essa temática, eu achei muito oportuna e muito urgente, porque eu tenho visto muitas pessoas assim, sentindo uma grande dificuldade de enfrentar esses dias de confinamento, né? Muitos relatos de pessoas que estão com o seu emocional muito abalado, e isso tem uma ligação direta, como somos holísticos, com a nossa questão com as nossas questões de espiritualidade. Embora a gente esteja vendo muitas lives acontecendo de pastores famosos e igrejas grandes, outras igrejas menores, também outras comunidades de fé menores também se organizando para que não haja uma parada nas reuniões, né, que nós temos com frequência. Mesmo assim, muitas vezes esse contato virtual, para alguns, não é suficiente em termos de cultivo da sua espiritualidade, né? Então, eu estava refletindo até lá na minha comunidade outro dia, nesse sistema de reunião online, sobre o Salmo 90, verso 12, onde diz o salmista pede a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E aí essa questão de contar os dias, acho que a gente nunca contou tantos dias, se a gente for pensar na quarentena. Todo mundo fala, você está quantos dias em casa sem sair? Eu estou tanto, eu estou 30, eu estou 50 já. Então, essa questão de contar os dias, isso me chamou a atenção, porque existem formas diversas de contar os dias, né? Pode ser nesse sentido cronológico, né, de 1, 2, 3, 10 dias, mas também no sentido de compreender o que a gente pode extrair desse tempo de introspecção que venha acrescentar a nossa espiritualidade. Então, a partir desse texto, eu estava repensando numa palavrinha da moda, né, que é ressignificar, que todo mundo tem falado tanto sobre isso. Eu acho que, em termos de espiritualidade, e pensando na pandemia, esse salmo pode ajudar a gente a dar umas diretrizes interessantes assim, para esses ressignificados necessários, né? Primeiro, ressignificar o tempo, né?
Eu acho que a gente nunca parou tanto para pensar no tempo, como o tempo pode nos angustiar, como o tempo pode nos aproximar, essa disponibilidade de tempo para os que estão naquela parte, naquela camada da sociedade que podem estar em casa, cumprindo a quarentena sem sair, porque sabemos que muitos do nosso povo não podem viver essa realidade no seu dia a dia, infelizmente, principalmente por questões financeiras, né, e de trabalho. Mas para os que podem ter esse tempo disponível, como ressignificar esse tempo, né? Como transformar ele não em algoz, mas em mestre, né? O que a gente pode aprender a partir dessa disponibilidade que a gente tem? A caminhar mais pertinho de Jesus, a dedicar mais tempo para ouvir o nosso próprio coração, ouvir os nossos pensamentos, depurar um pouco o que sobe do nosso coração para a nossa mente, né? Estabelecer outros contatos com o nosso cotidiano e com o nosso redor, observar mais a natureza, se possível, nem que seja pela janela, observar mais os nossos sinais do corpo, que pensamentos nos vêm à mente, o que ocupa o nosso coração. Então, eu acho que essa espiritualidade, nesse momento pandêmico, passa um pouco por ressignificar o tempo que a gente dispõe e o que a gente não dispõe mais, porque tem gente que só assiste, por exemplo, programa de desgraça na televisão contando os mortos e pensa só no tempo que foi. Mas e o tempo que virá, né? Como será esse tempo após esse momento de reclusão ou esse momento que nos faz refletir sobre tantas coisas, não só sobre nós mesmos, mas também acerca da nossa sociedade, acerca da economia, acerca dessa estrutura capitalista que não comporta uma vida conforme a vida que nós temos levado. Então, ressignificar, em primeiro lugar, o tempo. Pensei também em ressignificar as relações, né? Me assustou muito ver que os índices de violência doméstica cresceram em aproximadamente 50%. Isso é uma coisa brutal, é assustador ver pessoas que, por estar em casa, se tornam ou se permitem ser violentas com os seus, com as pessoas do seu âmbito familiar. Isso é uma coisa que nós devemos realmente pensar, né? Que tipo de espiritualidade é essa que, existindo ou não existindo, nos torna pessoas brutas nos nossos convívios? Será que as palavras que usamos, os contatos que fazemos, a forma como lidamos com o dia a dia, com quem convive com a gente, ou se estamos só, quando estamos só, podemos falar com os nossos familiares, com nossos amigos, fazer um vídeo, fazer uma live, mas como que a gente tem pensado e encarado os relacionamentos, as relações interpessoais? Será que temos valorizado mais a quem está perto da gente? Ou a quem está longe da gente? Será que a gente falou, poxa, eu podia ter tomado aquele café e ter tido aquela conversa boa com a pessoa? Poxa, eu podia ter comprado aquele livro, nossa, essa minha amiga ia adorar. Então, o que vem na nossa mente, no nosso coração, quando a gente pensa esse momento que a gente está vivendo, em termos de ressignificar as relações? Como Jesus e os discípulos conviveriam estando confinados, né? É interessante fazer esse exercício de criatividade, ou algumas figuras importantes da história da igreja que a gente admira, como que essas pessoas agiriam nesse estado de confinamento, muitas vezes de solitude, ou quando não de solitude, de encontrões e esbarrões forçados. Tem gente que gosta do silêncio, que gosta de ficar quietinho lendo livro, ou então gosta de botar música alta, que já acorda 220 volts. Como é que a gente tem conseguido essa compreensão, conseguido ou não, essa compreensão das relações? E aí isso me leva para uma outra reflexão, que é acerca do ressignificar a casa. Eu li um texto muito interessante esses dias de um amigo chamado Will Moreira, na Pauta Rio, ele falando sobre a ressignificação da casa, do nosso espaço, né? Será que esse espaço ele nos é acolhedor? Será que o compreendemos como um ninho, como um lugar de encontro,
conosco, com o próximo, com amigos? Será que fazemos dele um lugar de aconchego para a nossa alma ou um lugar sufocante? Estou na janela todo dia, não aguento mais ficar aqui. Essas perguntas são perguntas que eu tenho me feito esses dias, né? Como é que eu tenho ressignificado o tempo, as relações, o próprio espaço da casa? Graças a Deus eu tenho uma casa agradável, tenho um teto, tenho o que comer, com o que me vestir, com o que me cobrir, tenho ventilador quando está muito calor, quando está mais calor eu tenho ar-condicionado. Então, esses luxos que a gente tem, que a gente agora para pensar um pouco sobre isso. Né? Será que a nossa casa tem sido esse lugar de aconchego? Para além das relações, o espaço físico mesmo. E se não tem sido, como a gente encara isso? Isso nos traz incômodo, isso nos traz ansiedade. A gente tem coisas que pode fazer efetivamente para mudar isso, para tornar esse espaço geográfico mais acolhedor. Uma vez eu estava lendo sobre a Finlândia e eu achei interessante porque eles têm... Islândia, desculpa. Eles têm o Ministério da Felicidade, que tem a ver com, inclusive, com a decoração das casas. Por ser muito frio, as pessoas passam muito tempo em casa, né? Então, a casa tem que ser um lugar agradável, não pode ser um lugar que te deixe deprimido, um lugar que te faça sentir com vontade de sair, porque não dá, que é um frio terrível, neve até quase metade da porta. Então, achei muito interessante um governo que pensa na parte interior da casa, porque sabe que isso também influencia na nossa psique, e às vezes encontrar um cantinho de silêncio na casa para que a gente possa meditar. Para quem gosta da Lectio Divina, né, das leituras orantes, para quem gosta de ouvir a sua música devocional, meditar, respirar, ter aquele cantinho de aconchego na casa, encontrar, né, brechas no tempo e no lugar para viver essa espiritualidade nesses dias difíceis, onde estamos em casa. Para os que estão, temos esse espaço nos limitando, né, mas que ele não nos limite, que ele seja libertador também. E finalizando, eu acho que a grande questão que me vem quando eu penso em espiritualidade, né, nesse momento de pandemia, é a questão da ressignificação dos recursos. Né? Eu moro aqui na Zona Sul do Rio, então, um dia antes de eu iniciar a reclusão da quarentena, eu sou professora, a minha escola está fechada, a minha escola onde eu trabalho está fechada, e aí, na minha caminhada daqui, da minha casa do meu trabalho, eu passei por umas 6 farmácias. Em nenhuma tinha álcool em gel. Eu falei, nossa, mas as pessoas se desesperaram de uma forma a comprar o estoque inteiro de álcool em gel. E eu fiquei pensando na questão da solidariedade, né? O que se faz com os recursos, né? Nesse momento de pandemia, temos visto muitas ações de solidariedade, ações afirmativas de misericórdia, de levar cestas básicas, e produtos de higiene e limpeza. Mas o que a gente tem... Como a gente tem pensado, o que a gente tem feito com os nossos recursos nesses dias? Será que fazemos aquela compra imensa para encher a geladeira, encher armário, e só pensando em nós e nos nossos? Ou nos permitimos compartilhar dos recursos que temos, permitimos a nós compartilhar do nosso tempo, né, das nossas relações, da nossa própria casa, dentro desse contexto de segurança? Então, essas reflexões intimamente ligadas a nós mesmos, ao uso dos nossos recursos de maneira misericordiosa e igualitária, se a gente crê que o reino é de paz, justiça, alegria, empatia, partilha, isso está intimamente ligado ao significado que nós damos ao tempo, às relações, ao nosso lugar de ser e existir, ao que Deus, na sua graça, compartilha conosco, através dos recursos financeiros. O que temos feito disso? Essas são perguntas tão ligadas à nossa espiritualidade, que é uma espiritualidade prática, não é uma espiritualidade onde se convoca um jejum à espera de um milagre e de apoio político, e não se pensa naquele que, por estar num lugar da sociedade menos favorecido, não tem como se proteger, e precisa do apoio do Estado e das iniciativas individuais de micropolítica. Então, isso tudo, eu entendo que está nesse contexto de pensar espiritualidade. E aí o Salmo 90:12 vem para nos ajudar.
de maneira muito doce, de maneira muito leve, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E um coração sábio certamente vai saber ressignificar o tempo, saber ressignificar o seu papel nas relações. Um coração sábio vai saber que a sua casa é lugar de acolhida para si, para o outro, para quem precisa. E que os nossos recursos não são... A providência não permitiu que tivéssemos para gastar conosco apenas, mas para partilhar, para vivermos em comunidade de maneira mais justa, de maneira mais bondosa. É isso, essas reflexões que têm me vindo à mente sempre sobre esses tempos de espiritualidade e pandemia. É isso. Que bacana, Priscila. Estou aqui admirado. Bebi como... Quando era seminarista, a gente falava assim, bebi como a Priscila, né? Eu sempre digo, o Edson, Seminário do Sul, os seminaristas falavam isso. Pregava-se na capela aquele belíssimo sermão, e aí bebi com o irmão fulano, com o pastor fulano. Foi meu caso com a Priscila, né? Você também, Edson, bebeu? Muito. Olha, vai ser o meu próximo sermão aqui na igreja. Poxa, mas eu não fiz 3 pontos. Eu saí da estrutura presbiteriana. Teve 4 pontos aí. Significar o tempo, as relações, a casa e os recursos. Que coisa bonita, viu? Que bacana. Alguém falou para você aí, Priscila, olha só, o que Priscila fala agora remete à necessidade de conversão dos próprios cristãos. Também, né? Que legal. Deixa eu ouvir agora o Edson. Edson, com a palavra a você. Tem algumas perguntas surgindo, mas eu aviso o pessoal que essas perguntas vão ficar para logo depois da fala do Edson, tá? Eu vou jogar essa pergunta no ar para a Priscila, assim. Aguarde aí. Muito bem. Essa palavra espiritualidade, acho que ela nos remete, né? Um significante que remete a gente a muitos horizontes, assim, né? A muitas janelas. E é uma palavra, inclusive, que está meio na moda também, né? A ideia de espiritualidade na saúde, espiritualidade na política, espiritualidade, etc, etc. E eu gostaria muito de pensar um pouquinho essa palavra a partir um pouco da referência judaico-cristã, né? Quando a gente usa a palavra espírito, né? A gente está sempre se referindo a essa perspectiva mais, né, da ruá, do pneuma, do sopro, né? E aí, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, assim, eu aprendi isso com um livrinho do Moltmann, em que ele fala sobre essa questão do espírito, que a gente tem que fazer um trabalho, assim, bem importante de abandonar um pouquinho todas essas compreensões a priori, né, que se apresentam quando a gente usa essa palavra espírito, né? A gente sempre pensa a palavra espírito como, né, alguma coisa contrária ao imaterial, alguma coisa contrária à alma, né, alguma coisa contrária à dimensão invisível, né? Sempre a gente pensa o espírito nesse sentido. O Moltmann fala, a gente tem que abandonar tudo isso, porque se a gente fica nesse registro, a gente não dá conta da profundidade dessa palavrinha, né? Como ela é entendida, como ela aparece, como esse significante aparece, né? Na tradição judaica e na tradição judã, nos textos, né, fundantes dessas duas tradições que estão lá na nossa Bíblia, né? E então é muito interessante, né? A gente pensar, por exemplo, a palavrinha ruá, né? A palavra espírito ruá, né? O elemento assim onomatopaico que tem nessa palavrinha, né? Ruá, né? A ideia de vento, a ideia de sopro, a ideia de movimento, né? O ar. A palavra pneuma, a palavra grega, né, dá bem conta disso, né? A ideia né, do elemento também do sopro, né? Do vento e etc. Então, por essa perspectiva simplesinha, assim, que é o significante, a palavra meio que no seu nascedouro, né? É claro, ela tem inúmeros sentidos, assim, se a gente passar a fazer uma viagem pelo texto bíblico. Mas, assim, um dos sentidos mais originais é esse, né? A ideia do sopro, a ideia do movimento, a ideia, né,
né, de alguma coisa que está em acontecimento, uma espécie de acontecimento. Então, a gente pode pensar nesse sentido que o contrário de espírito não é corpo. O contrário de espírito não é o imaterial, o contrário de espírito não é o invisível. Ou melhor, o contrário de espírito não é o corpo, né, o material visível. O contrário de ruar, o contrário de sopro, o contrário de vento é a paralisia. É aquilo que está morto. Tanto que o Bultmann lembra nesse texto uma coisa interessante. Tem uma palavrinha hebraica para dizer amplidão, que é a palavra reuá, que é muito semelhante à palavra ruar. Reuá. Reuá é amplidão. A ideia de amplidão. A ideia de uma janela que se abre, de um espaço livre que se apresenta. Então, por essa perspectiva, tempos de crise, tempos de pandemia, tempos como esses que nós estamos vivendo, de angústia profunda, né, de uma espécie de encurtamento, né, angst, né, essa coisa desse encurtamento, né, de tudo que compõe a nossa vida. Então, são tempos, sim, de espiritualidade nesse sentido. A espiritualidade, né, como esse grito humano que clama por esse espaço amplo, que clama por esse espaço de abertura, que clama por esse ambiente ventilado. É bacana que a gente pode pensar essa palavrinha em contextos tão diversos, tão diferentes, né? Por exemplo, no contexto daquelas experiências religiosas marcadas por uma ortodoxia muito forte, muito presente, etc., né? Muitas vezes, a experiência da fé é uma experiência muito fechada, uma experiência mofada, uma experiência de um quarto fechado. Então, a experiência do espírito, a espiritualidade é um abrir janelas, é um ventilar, é sair do mofo. A ideia de espiritualidade, né, por essa perspectiva, né, é a ideia é sair das águas paradas, é sair daquele lugar contaminado, é sair, né, e conhecer esse espaço de abertura, esse espaço ventilado. Né? Então, essa ideia de amplidão, né? Poxa, eu acho que essa é a nossa experiência nesse momento, né? Esse grito pela amplidão, esse grito, né, por liberdade nesse sentido, esse grito, né, por esses espaços de abertura. E a gente podia pensar, né, por exemplo, se a gente pega na literatura bíblica, né, toda a dinâmica, toda aquela parte bíblica do Primeiro Testamento, né, dos chamados escritos, está muito presente, sobretudo nos Salmos, né? Os Salmos, o Salmo 4, por exemplo, né, na angústia me tens aliviado, né? Na angústia clamei o Senhor, o Salmo 18, o Salmo 46, né, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação, né? A gente poderia pensar que o processo de composição dos textos bíblicos, né, tem como fundo, digamos assim, né, exatamente uma situação existencial como essa, né? Clama-se por esse espaço aberto, clama-se por esse lugar ventilado, né? E aí nasce o texto bíblico. Se a gente pensar, por exemplo, que boa parte dos textos do Antigo Testamento foram compostos a partir, né, sobretudo do cativeiro babilônico, né, faz sentido a gente pensar, né, como que a poesia bíblica, como que essa beleza, essa profundidade da profecia bíblica, ela tem como pano de fundo, né, se a gente pensar nesse sentido, essa situação, esse querer o vento, querer o movimento, sair da paralisia, né? A palavra aqui que aparece mais seria a palavra liberdade, mas é uma palavra para dizer isso, né? E no Novo Testamento, se a gente pensar que, de alguma maneira, também o processo de destruição do templo, né, em 70, Jerusalém, né, e todo aquele êxodo, toda aquela diáspora que se dá, e a gente pensar que o processo de produção, né, de boa parte dos textos do Novo Testamento se dá em função disso, né,
Quando a gente olha esses textos escatológicos, que para nós não faz sentido nenhum, é como se a gente, os lendo agora, como se eles ganhassem uma densidade que não tinha, sobretudo para a gente, né, que essa perspectiva escatológica, ela está sempre posta de lado, sobretudo para nós, né, que vivemos, né, essa temporalidade, digamos assim, mais do, né, quem sabe faz a hora, como se tivéssemos o presente, o passado e o futuro nas mãos. Esse elemento escatológico é um elemento dissonante, ele não cabe muito, né? Ele se presta a uma alegorização profunda, assim, de setores religiosos, né, cristãos, né? Ou ele é olhado, né, assim, ele é olhado com o nariz torce, a gente torce o nariz, isso aqui não tem sentido, não tem de que aqueles que estiverem em Jerusalém fujam, aquele, né, porque cairá do céu não sei o quê, e porque o filho virá nas nuvens com poder, então é muito interessante como que num momento como esse, esses textos de teor escatológico, eles ganham uma profundidade que não tinham antes, né? Exatamente porque é a linguagem por essência, né? Exatamente para dizer esse sonho de liberdade. Os textos apocalípticos, por exemplo, né? É exatamente a poesia da esperança, é a afirmação da esperança, é a afirmação, né, da vontade, do desejo de estar nesse lugar, né? Nesse lugar que é o lugar da amplidão, que é o lugar do respiro, que é o lugar onde as coisas não estão mofadas, que é o lugar da liberdade nesse sentido, né? Então, claro que um momento como esse é um momento de espiritualidade, é um momento de espiritualidade, né? E a espiritualidade, né, como um processo, né, como um movimento, como um itinerário do espírito, o espírito, seja da subjetividade humana, seja dessas subjetividades coletivas, do coletivo, né? Essa necessidade essa percepção, né, de que estamos, né, angustiados, de que estamos, né, acossados, de que estamos presos, e é a percepção dessa necessidade que é preciso ocupar um outro lugar, estar num outro lugar, né, é preciso visitar um outro lugar, né, então, essa ideia de que, né, estamos, de uma maneira, privados desse movimento básico da vida. Então, e se a gente pensar nesse movimento do espírito, né, não como imediata, se pensarmos no sentido de espiritualidade, mesmo como um itinerário, né, como um movimento, como um caminho, a gente pode dizer que esse é um momento muito importante para a vida da gente, né? Esse é o movimento da gente descobrir, né, que somos seres carismáticos. Esse é um momento de descobrir, vou usar a expressão de que somos seres pentecostais, né? O Espírito Santo não é propriedade dos pentecostais, né? De que há uma ânsia dentro de nós, há uma coisa linda dentro de nós, que já estava lá, que sempre teve lá, porque a nossa vida estava mofada, porque a nossa vida estava oprimida, porque a nossa vida estava na angústia, mas essas relações interpessoais, pessoais, né, nesse plano mais, digamos assim, da polis, né, nesse plano mais da sala de estar, desse plano mais da rua, desse plano mais do trabalho, da vida pública, etc., muitas vezes nos ilude de que as coisas estão bem, de que está tudo bem, né? Mas já estávamos angustiados, e é como se esse lugar, agora esse momento que a gente vive, revelasse, fosse um momento de revelação dessa nossa condição humana mais crua, mais profunda. Temos sede de liberdade, temos sede desse lugar aberto, temos sede desse respiro, temos sede desse movimento, temos sede dessa amplidão. Então, é como se mais do que nunca a gente sentisse isso. Por isso, esse tempo, esse lugar, é um lugar para a gente, de alguma maneira, fazer uma experiência do Espírito, fazer uma experiência espiritual, né? Da gente, de alguma maneira, se reencontrar com o nosso itinerário espiritual. É como se o tempo, ele, de alguma maneira, nos força, como se o real se impusesse de tal maneira que é como se não dá mais para segurar, não dá mais para mentir, não dá mais para esconder, né?
Então, por isso que esse tempo revela todas as nossas questões. Eu fiquei pensando na fala da Priscila, né, ressignificar o tempo, as relações, a casa, os recursos, né? Pô, isso tudo é muito difícil, cara. E se a gente for minimamente sincero conosco próprios, e se a gente tiver a coragem de se olhar no espelho, e quem se olha no espelho não se pode levar a sério, se a gente realmente encarar as nossas limitações, a gente vai ver o fiasco que é a nossa vida, as nossas relações, o nosso estar em casa, né? Assim, porque a tendência é a gente romantizar muito isso, né, Priscila, nesse sentido. Acho que a sua colocação é muito interessante para a gente perceber exatamente toda a fragmentação da nossa vida, a qualidade da maneira como a gente lida com o tempo, a qualidade das nossas relações, né, a qualidade da nossa presença na nossa casa, né? Então, e talvez até essa ideia da violência, desse recrudescimento da violência, seja a face mais visível dessa percepção do fiasco, do fracasso que somos nós, do que está construído a nossa vida. Porque, afinal de contas, de repente, em 2 semanas, nós vamos descobrir a nossa verdadeira natureza, quem somos, as nossas sombras e as nossas luzes. Por isso, eu acho que a gente está no meio de um processo espiritual. A gente está no meio de um chamado a um movimento de espiritualidade, a um itinerário espiritual. Não é? E por quê? Porque estamos diante daquilo que é a nossa vida, daquilo que são as nossas relações, usando a expressão da Priscila, daquilo que é a maneira como lidamos com o tempo, a maneira como lidamos com a nossa casa. Então, por incrível que pareça, nesse sentido, a espiritualidade nesse momento, ela é um convite a uma espécie, foi exatamente o tema da minha última mensagem que eu fiz lá para a igreja, que ela, por incrível que pareça, ela é um momento para o encontro com a nossa solidão, né? Solidão no sentido, né, de entrar em contato exatamente com essas coisas que são fundamentos da nossa vida. É exatamente entrar em contato, né, com a nossa, enfim, a nossa nudez. Né? Nós não temos as roupas da rua, nós não temos as roupas do trabalho, nós não temos as roupas da igreja, eu não tenho a toga, eu não tenho a túnica, eu não tenho a estola, nós estamos recolhidos à nossa casa, é muito curioso isso, né? Nós estamos naquela situação que parece que Jesus diz que tudo nós estamos de volta para aquele começo de Jesus, o Carlos Mestres que disse numa mensagem dele, nós estamos de volta para aquela coisa onde 2 ou 3 estiverem reunidos. E 2 ou 3, cara, é muito difícil. 2 ou 3 é você estar diante da sua nudez. Por isso que tem briga, por isso que tem discussão. Por quê? E a espiritualidade é exatamente o movimento dessa percepção dos nossos limites, das nossas dificuldades, da nossa nudez. E como os nossos processos de comunhão, os nossos processos de inter-relações pessoais estão eivados por uma impossibilidade, estão marcados por uma... Por quê? Porque não fazemos um contato exatamente com essa natureza mais profunda, as nossas relações interpessoais, as nossas comunhões, digamos assim, elas estão marcadas por um aspecto pegajoso. São relações pesadas, são relações pegajosas, são relações de muita cobrança, são relações de agarrar. Não tem mão dada, tem agarramentos. E é muito interessante como que todas essas coisas a gente percebe nesse momento. Né? Então, isso fica mais claro. Então, olha que oportunidade riquíssima da gente entrar em contato com todas essas nossas sombras, da gente perceber todo esse mofo, da gente perceber todas essas águas paradas. Então, esse é um movimento, esse é o clamor do Espírito. O Espírito quer isso, o Espírito quer amplidão, o Espírito quer a novidade, o Espírito quer o vento, o Espírito quer o sopro. Então, por incrível que pareça, esse é um momento muito interessante, muito propício, né, para a gente fazer uma experiência espiritual mais profunda. Né? Então, nesse sentido,
eu acho que a gente pode dizer sim. Não que haja, que deva haver, mas é possível que haja uma espiritualidade nesse momento de pandemia. Cara, me estendi, resolvi falar livremente, e aí me perdi. Desculpa. Mas foi bacana, viu, Edson? Eu tenho Muito aqui bom. ouvindo, e se eu pudesse, se não fosse a questão do tempo, né? Eu deixaria você falando aí, te ouviria mais tempo até a gente matar a nossa sede, né? Já que estamos falando em beber, você também fez a gente beber um pouco, né? O Edson, você falou que a gente não está com a nossa toga, com a nossa estola, mas você está aí com o meu boné, hein? Senti um ciúme no boné. Olha o apego aos bens materiais. Vamos desapegar. Ressignificar os recursos. Exatamente. Eu estava ouvindo vocês falando, aconteceram algumas perguntas ao longo da caminhada, eu anotei aqui, mas também eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. A primeira, eu queria falar um pouquinho com a Priscila e pedir para ela responder uma questão que foi levantada, e eu estava fazendo anotações, e ela combina com o que eu queria perguntar para você. Priscila, você falou muito bem dessa questão da ressignificação, que ela é como se fosse dentro de um jogo de contradições, né? Por exemplo, quando você falou do tempo, você falou assim da contradição que existe, que a gente tem que superar essa contradição entre o cronológico e o oportuno. Nos relacionamentos, você tocou muito bem dessa contradição entre a violência e a comunhão. Na questão do espaço, né, a casa como nosso espaço de existência, você fez uma contraposição muito interessante entre sobrevivência e felicidade. E você também falou de forma muito interessante, quando tocou nos recursos, sobre a questão da acumulação versus solidariedade. Isso, para mim, foi bastante importante. Anotou aí, Edson, para a sua mensagem? Já está na cabeça. Eu fui analisando ponto por ponto aqui. Aí alguém, quando eu estava anotando, perguntou assim, Priscila, a igreja precisa se ressignificar? O que você acha? Ela falou sobre ressignificar a conversão, não era? Não tinha uma coisa disso nessa pergunta? Ressignificar a conversão. Alguém falou da conversão, mas a pergunta que me chamou é exatamente assim. A igreja precisa se ressignificar? Eu vou até ver se eu acho ela aqui atrás para jogar ela para você. Eu acho que essa pergunta é muito interessante. Ela é muito fácil de ser respondida assim, de supetão, e ela é muito difícil se a gente... a igreja evangélica pós-pandemia precisará se ressignificar? Eu acho que ela é muito fácil de responder, e, ao mesmo tempo, ela é muito complexa se a gente parar para pensar nesse caldo multifatorial que a gente chama de igreja evangélica, né? Primeira coisa, a gente entender que igreja evangélica, essa entidade meio Star Wars, né, que a força esteja com você, é uma coisa etérea, não é um bloco monolítico, né? As igrejas evangélicas que existem dentro desse pacote igreja evangélica. Tem gente de todo tipo nesse saco de gato. Alguns que eu enxergo que estão mais pertinho do que Jesus ensinou quando falou que o reino tem a ver com paz, justiça, alegria, empatia e partilha, né? E alguns que estão mais distantes, né? Assim, no espectro, estão um pouco mais distantes desses princípios que Jesus deixou para a gente. Então, eu acho que, de modo geral, se eu pensar em mim mesma como igreja evangélica, eu vou precisar urgentemente me ressignificar. E repensar muito acerca desses 4 itens que não presbiterianamente organizei em 3, mas em 4 itens que são tão ferventes, tão em ebulição, né? Tão incandescentes no coração, né? Que é a questão do tempo. Como é que a gente pensa a nossa conversão ou o nosso ser, essência, igreja evangélica em relação ao tempo? Quanto do nosso tempo a gente dedica a ser cristão
E o que isso significa? Será que é ir a um lugar? Será que é participar de obras de misericórdia, como se fosse uma missa de corpo presente, sem menosprezar esse rito dos nossos irmãos católicos, mas é aquela pessoa que vai ou terceiriza dando dinheiro só para se livrar desse peso? Ou é ter essa chama acesa no coração? Acerca das relações, a mesma coisa. Como que a gente pensa relações e conversão? Será que os nossos princípios são utilitários? Ou será que são de amor, generosidade, abnegação, que nem a gente aprendeu com o mestre? O que está norteando as nossas relações quando pensamos que somos convertidos? Quando lidamos com outros convertidos, ou com aqueles que não são do arraial, que não são convertidos, que não falam crentez como a gente. Então, que tipo de evangelho gera o que a gente chama de conversão no nosso coração? É um evangelho beligerante, que aposta nessa arminha e num discurso que defende a necropolítica, ou é um evangelho que enxerga, como diz o Leon, que o reino está em nós, está em vós, está dentro, o tempo todo, não está fora? Então, pensar em conversão é pensar sobre isso. Pensar que a gente é casa também para o outro, que não tem casa, que não tem abraço, que não tem ouvido. Gente, escuta atenta é uma das coisas mais raras, ainda mais nesses tempos de redes sociais que não largam a gente. Você conseguir conversar com a pessoa olhando para o olho sem ficar mexendo entendeu? Os polegares. Nossa, se você encontrar essa pessoa, segura ela, empalha ela, bota ela na sua casa, porque ela está em extinção. Então, conversão ajuda a gente a pensar nisso. E essas coisas, depois da pandemia, vão brotar. Porque quantas pessoas estão com as dores e feridas abertas agora? A Márcia Guinâncio, queridíssima psicóloga, que está tratando disso, que é uma pessoa que vive de tentar aliviar dores da alma e do coração. E isso é a conversão genuína. Se entender como alguém que pode ser casa, alguém que pode ser fonte de recurso para o trabalho de outros, apoiar projetos que já existem, não querer que o seu esteja na frente o tempo todo. E o reino é maior do que isso, o reino é maior do que a igreja, o reino está em nós. Então, quando a gente tem conhecimento, eu vi que a Fabiola entrou do trabalhos como do Odara, Cultura e Missão, quando a gente toma conhecimento do trabalho feito pelo Léo Maltrapilho, pelo Vlad lá na Casa Semente Jardim Gramacho, e tantas outras iniciativas de irmãos, e a gente soma com os nossos recursos, isso é conversão. Isso é conversão do coração. Então, a gente tem que pensar numa conversão do tempo, numa conversão das relações, numa conversão da casa, sendo nós também casa para outros, sendo braço que acolhe, sendo ouvido que escuta, querendo escutar, não só por educação, e a conversão dos nossos recursos. Olha quanta coisa acerca de conversão a gente vai precisar gastar um tempo aí na cadeirinha do pensamento para ver se a gente realmente tem se parecido com o nosso mestre, não é verdade? Amém. É isso mesmo, Priscila. Deixa eu jogar uma pergunta. Quando você estava falando, viu, Edson? Olha a expressão lá do seminário. A Márcia lembrou a expressão. Ela é uma egressa do Seminário do Sul, né? Como dizia no seminário, beber de balde. Foi o que nós bebemos. A gente bebia muito, né? Quando a mensagem era muito boa, a gente dizia bebi de balde. Relembrando aí os tempos. Eu tenho mais de 40 anos que eu vivi isso, né? Mas estou relembrando aí. Né? Eu tenho um herói aí, viu, Priscila? Não desanime, não. Quando você estava falando da conversão, alguém falou disso, que as mídias sociais precisam também ser ressignificadas. E alguém soltou: estou há 3 dias sem usar celular. É o nosso herói. Gente, né? Que pessoa maravilhosa. Essa é aquela pessoa que precisa ser empalhada e colocada para a gente admirar em casa. Esse aí é o nosso herói. Edson, uma pergunta para você. Você estava falando sobre os espaços, né, de amplidão,
que o Espírito nos aponta, né? Eu faria uma pergunta para você. O Espírito Santo tem espaço numa sociedade secularizada, capitalista, neoliberal como a nossa? O Espírito é santo, né? O Espírito Santo. Mas esse santo não tem nada a ver com comportado. Por tudo que eu falei, o Espírito é exatamente essa dimensão mais da insurreição que há em nós, né? Eu acho que esse Espírito é o Espírito fazendo um link aí com o que a Priscila está dizendo, é o Espírito da conversão. É curioso que as primeiras palavras de Jesus sempre foram, né, dessa coisa do seu ministério público, arrependei-vos e crede, né, metamorfoseai-vos, né, essa ideia da mudança, essa ideia, né, e eu acho que isso tem a ver com essa dimensão espiritual, cara. Pensar, porque a gente sempre pensou o espiritual como a dimensão da quietude, o espiritual como a dimensão da profundidade, o espiritual como a dimensão, né, da santidade, né? Então, o exercício que eu fiz aqui é exatamente para pensar exatamente o espírito como aquilo que é aquilo que temos em nós e que não é comportado, aquilo que não é santo nesse sentido, né? Aquilo que é rebelde, né? E quando você cita essas diversas instâncias aí, né, é óbvio que esse é o grande desafio, né? A gente, na verdade, o cristão, quem fala isso é o David Bosch, naquele livro dele, A Missão Transformadora. Achei tão bonito. Ele falou assim, ó, o cristianismo é um estado constante de crise. Nós nunca vamos sair de uma crise. E a crise é exatamente essa, o Irênio, né? De, a partir, né, dessa história, dessa memória e dessa experiência de Jesus mais profunda, né? Essa experiência que fazemos dele, a gente olha para a realidade e não pode se conformar, né? Com as nossas próprias relações, com a nossa própria casa e aquilo que a gente vê nesse plano externo, né? Então, pensar a experiência do espírito, pensar a dimensão espiritual, pensar a experiência né, a dinâmica da espiritualidade, né, como essa dimensão insurreta, né, como esse arrepio, como esse inconformismo com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente percebe, né, e que não está de acordo, e que escapa, que não né, com aquilo tudo com essa herança linda, né, que a gente chama de fé cristã, né? Então, eu acho que dá para a gente pensar uma espiritualidade da política nesse sentido, né? Eu acho que dá para a gente pensar uma espiritualidade, né? É uma coisa que eu percebo nesses últimos autores assim mais contemporâneos, por exemplo, quando penso a figura de Paulo, por exemplo, né? Não conseguem pensar a teologia paulina, toda aquela, como Romanos, por exemplo, né? Toda aquela teologia quase que sistemática paulina, senão como uma resposta ao Império Romano. No fundo, é essa que é a questão de fundo. No fundo, é isso. Então, quando Paulo está dizendo lá em Romanos 8, né, que o Espírito testifica com o nosso Espírito, somos filhos de Deus, o Espírito geme em nós, né? O contexto disso, cara, é esse profundo contexto de uma dominação. Então, é muito bonito, né? Que eu acho que por isso que eu disse na minha fala, cara, nesse sentido, assim, eu acho que todos nós somos chamados a ser pentecostais, cara, nesse sentido. Né? Todos nós temos um chamado a sermos mais carismáticos, né? Mas é precisamente nessa dimensão, né? Nessa dimensão desse sopro, né? Que não se conforma com aquilo que está mofado, cara, que não se conforma com as águas paradas, que não se conforma com esses lugares de angústia social, psíquica, econômica, política, que quer amplidão, que almeja pela amplidão, que luta pela amplidão, né? Então, acho que né? Enfim, é isso, é isso. Completa essa questão aí que alguém colocou, Edson. A resistência aos sistemas doutrinários institucionais
seria uma maneira de interpretar o manifesto do Espírito? Certamente, certamente. A teologia do Espírito é uma espécie de filhinho rejeitado da teologia. Se você olhar o credo apostólico, né, é a igreja, é Jesus, é o Deus Pai, o Espírito lá não tem uma palavra, creio no Espírito Santo, só. E quase que, como dizer, creio no Espírito Santo, que está na Igreja Católica, entendeu? Cara, o Espírito Santo é um desconhecido, cara, da teologia, é muito interessante isso, né? A gente fala que a nossa teologia é uma teologia trinitária, é uma teologia binária, cara, não tem nada de trinitário, né? Então, eu acho, sim, né, que o Espírito é exatamente essa dimensão, né, quem que dizia isso? Acho que o Irineu que dizia, né, o Deus tem dois braços, é o Logos e o Pneuma, é o Logos e o Pneuma, né? Então, e o pneuma é exatamente esse elemento que está sempre questionando, que está sempre cutucando, que está sempre mostrando o mofo, aquilo que está calcificado nas nossas doutrinas, nas nossas experiências, nas nossas construções, entendeu? Teóricas e etc. Né? Não que elas não sejam importantes e tenham seu lugar, ao contrário, né? Mas é preciso que elas estejam sempre, né, dentro desse espírito de que elas foram escritas a lápis, né? Tem que se reconfigurar, como diz a Priscila, tem que se significar, tem que ser escritas de novo, a partir o quê? Desse Deus que está presente, cara. E o Deus que está presente é o pneuma, é o sopro, ó, ruar. Amém. Vocês me permitem uma fala sobre a ruar? Sim, é tão bonito isso. É tão significativa essa palavra ser feminina. Acho que o Rosivaldo colocou uma observação ali, falando sobre a Trindade, né? Se a gente tem um Espírito Santo, um Espírito Santa. E eu tenho lido algumas teólogas feministas encantadoras, e eu estou muito apaixonada pela Ivone Guevara e pela Nancy Cardoso. E elas falam da Ruá, do Espírito, com tanta doçura e com tanta assertividade, sabe? Firmeza e boniteza ao mesmo tempo. Então, eu acho que para nos incentivar e nos dar, não munição, porque essa coisa bélica, armamentista, não me atrai, não, mas nos dá mais recursos, mais água no nosso balde, para a gente beber de balde, dar de beber, também em volume, quantidade e qualidade, a gente ocupar a nossa mente com o que traz esperança e doçura para o nosso coração. Então, ler essa teologia escrita por mulheres, ler a teologia do nosso chão da América Latina, ler a teologia negra, como essas pessoas enxergaram, fora desse eixo eurocentrado, como essas pessoas ressignificaram o espírito, né? A Ruá, o pneuma, como falam desse aspecto revolucionário, anárquico da Ruá, que não respeita corpos virgens, né, e fecunda mulheres em idade... Isso é maravilhoso, isso é revolucionário, isso é lindo, é o Evangelho de Cristo. Então, que esse espírito, ou espírita, né, santa, como o Rosivaldo colocou ali, numa conotação engraçada, mas essa palavra no feminino, isso é muito potente. Então, que a gente leia mulheres e teólogos negros, teólogos latino-americanos. Quando você citou o Bosch, esse Missão Transformadora é um livro sensacional, porque fala de tanta gente bonita e de Deus que pensou a sociedade à frente dessas questões que o colonialismo colocou como limitantes, né? Essas questões do saber, da colonialidade do saber, do ser, do ter. Então, quando a gente pensa na Ruá e no pneuma, que é o que nos move, que é o que gera vida, que é aquele poder que Deus usou para ressuscitar Cristo dos mortos, é o poder da transformação, do nascer de novo, de viver de novo e de ver a sociedade com outros olhos, o tempo, as relações, a casa, os recursos. Isso está tudo tão, tão ligado que trazer para perto da gente essas pessoas que aquecem o coração, eu acho que é dar um alimento para a Ruá agir, né? Estou falando para você, Irênio, e vem o Espírito Santo usando os dons da mulher para encher o mundo de encanto, fazendo tudo o que quer.
É poeta, muito bem, parabéns. Essa é uma canção do cancioneiro aí, entendeu? Que é uma canção linda que fala exatamente isso. Mas é isso, Priscila, obrigado, porque é isso, a palavra está com vocês. O feminino de Deus. A Ruá é o poema de Deus, cara, é a mulher, é o feminino. Amém. E ai de nós se perdermos essa dimensão, Irene, o feminino que é em nós, cara. Olha, alguém falou aí, vocês existem mesmo ou estou sonhando? Parece que a gente saiu de uma caverna de Adulão aí, não é? Está perambulando por esse mundo. Mas, olha, gente, é que o Evangelho, eu não consigo identificar quem comentou, né? Nem consigo identificar todos os comentários, tá bom? Vocês me desculpem por isso. Mas o Evangelho, hoje, ele está muito, muito disfarçado pelas estruturas de poder. Ele está atravessado por interesses que não são os mesmos de Jesus. Então, quando aparecem pessoas como a Priscila, como o Edson, fazendo uma reflexão fora da caixa, que nos remete de volta ao Evangelho, às Escrituras, às origens da nossa fé, aquelas coisas que servem como pano de fundo para aquilo que nós acreditamos, nossa história e tudo, né? Parece que a gente é um ser estranho, né? Um extraterrestre aparecendo para poder fazer coisas estranhas. Mas o Evangelho é isso mesmo, viu, meus irmãos? Não estranhe isso, não. Nós somos aquilo que aprendemos das Escrituras, aquilo que aprendemos de nossos caminhos com os nossos irmãos, na nossa vida comunitária. E é interessante, só me permite um último comentáriozinho aqui dentro disso que você falou, né? Que, na verdade, eu acho que eu vejo muito na fala do Edson, e muito nas falas que eu tenho aprendido, né, com os irmãos do Fé e Política e tal, de considerarmos o Cristo como a chave hermenêutica por excelência da interpretação das Escrituras, né? Tudo que... A gente tem esse filtro, a gente precisa usar esse filtro. Tudo que a gente lê tem que passar pelo filtro do Cristo. Então, tudo que passa pelo filtro do Cristo e prende porque não é fluido, porque não é amplo, porque não é sopro, porque tira a gente dessas gaiolas invisíveis da religião, sabe? Se a gente mantém isso em mente, essa chave hermenêutica, o Cristo é o filtro. Então, tudo que a gente pensar em termos de micropolítica, de ações tete a tete, ou em termos sociais maiores, né? Se a igreja evangélica se converter pós-pandemia, todas essas questões dessa angst, desse encurtamento que o Edson mencionou, é o Cristo. A resposta é o Cristo. É tão simples e tão impossível ao mesmo tempo, é tão complexo, né? Mas a gente está falando o tempo todo da perspectiva do Cristo, que nada além disso. Muito bem. Nossa roda tem 1 hora de duração, já passamos 7 minutos. Creio que a gente pode encerrar, não é, Edson? Está tão bom, eu gostaria de continuar um pouco. Se tivéssemos com as vozes abertas ao vivo, sairia né? Mas não é o caso, né? Mas uma alegria. Muito obrigado pelo convite, foi uma alegria, né? Sim. Fazer essa live, que eu nunca tinha feito na minha vida, achei bacana, adorei aí a sua interlocução e a presença da Priscila, uma presença luminosa, estou encantado com você, Priscila, viu? Vamos juntos, meu irmão. A sua visão, a sua amplidão, então, que bom, é isso aí, cara, vamos nos segurar nesses sinais de esperança. Olha aí, estamos falando de igreja evangélica, é você, né, a Priscila, entendeu? Somos nós também, cara, olha que coisa bonita, né? Então... Quantas pessoas que nos acompanham que pensam da mesma forma, que compartilham. Exatamente. Né? O que a gente representa nessas, né? Enfim, é isso. Que bacana. Obrigado. Suas palavras finais também. Irênio, querido, sempre tão generoso. Obrigada por esse convite tão amável. Prazer dialogar com o Edson. Nossa, quanta gente querida a gente vai encontrando pelo caminho, né? A providência sempre tão bondosa, tão generosa com a gente, nos ensinando através da poesia, da beleza, do Cristo encarnado no Edson, do Cristo encarnado no Irênio, do Cristo encarnado nos irmãos que
interagiram. Nossa, é muita riqueza para uma noite só. Eu vou dormir com o coração muito feliz, porque eu ganhei um presente maravilhoso hoje, de aprender mais um pouquinho sobre o Mestre, sobre o Salvador, e isso é um presente. Em tempos de pandemia, para cultivar a espiritualidade, eu pego cada uma das palavrinhas do Edson, vou mastigar e vou guardar no coração, e agradeço muito esse convite, de coração. Obrigada mesmo. Amém. Olha, algumas pessoas perguntaram se a live vai ficar gravada, se foi gravada. Ela fica disponibilizada na página de nosso grupo. Vai ficar um bom tempo, você pode retornar. Ele tem um link para a gente acessar. Eu vou compartilhar no grupo do WhatsApp, através dos nossos canais de comunicação, e as pessoas poderão ver depois aquilo que nós partilhamos. E também algumas pessoas perguntaram sobre autores, né, que foram citados pela Priscila e pelo Edson, mas eu acho que isso não é o propósito, não, né, Edson e Priscila? Não é citar obra acadêmica, mas se vocês quiserem, é fácil entrar em contato com o Edson, com a Priscila, vocês podem se dirigir diretamente a eles, né, e fazerem suas solicitações. Eu acho que eles terão imenso prazer, não só em fornecer as bibliografias que eles utilizaram, mas também outras bibliografias diferentes, né, daquilo que tem sido utilizada nos dias atuais. Ok? Então vamos encerrar aqui. Deus abençoe vocês. Olha, Priscila, não sou eu que sou generoso. O nosso grupo é a generosidade dos irmãos, né? Nós não contamos com outra coisa a não ser essa participação solidária, carinhosa, generosa de vocês. São vocês que fazem a diferença. E por causa de vocês é que a gente continua trabalhando para fazermos aquilo que a gente acredita que é obra de Deus para a gente nesse mundo, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau. Até o fim da pandemia, para a gente poder tomar um café junto de verdade. Sim, se encontrar, se abraçar, recitar poesia. Guarda meu boné, hein? Guarda meu boné, hein? Vou deixar, tá? Estou usando para não mofar. Ele está treinando desapego. Tchau. Tchau.